Olá pessoal, estamos iniciando aqui a nossa aula número 8, nossa última aula da unidade 1, Fundamentos da Geologia. Iremos analisar os aspectos básicos da geologia do Amazonas, como também da região do Alto Solimões. Iremos iniciar nossa aula conhecendo um pouco aqui da perspectiva histórica da formação geológica da bacia do Amazonas, que foi formada durante as sedimentações finais da Era Paleozoica. Ela consistia em duas bacias distintas, a que nós chamamos a Bacia do Alto Solimões, que é separada pelo Médio e Baixo Amazonas, e do rio Purus, no caso da Bacia do Alto Purus. Então, são bacias sedimentares relativamente recentes, né, do ponto de vista da Era Paleozoica, considerando que foram deposições basicamente feitas por a hidrodinâmica de rios, certo? E vamos conhecer os aspectos mais detalhados dessa carga sedimentar que está sob o crato amazônico. Identificando a bacia amazônica no Brasil, temos entre as demais províncias geológicas, entre as 16 províncias geológicas está a bacia amazônica. Essa província, ela, como nós podemos ver, toma boa parte da região norte, certo? Juntamente com outras províncias bastante significativas, como a do Tapajós, como a do Rio Negro, como a bacia ou a província geológica Amazônia Central. Então, é uma expressão bastante significativa essa província sedimentar em relação, né, a outras bacias do território brasileiro, como podemos ver aqui a bacia do Panamá e a bacia do São Francisco. Então, poderíamos dizer que são as grandes províncias geológicas do Brasil. Especificamente, tratando aqui as subdivisões das províncias geológicas do Amazonas, temos uma subdivisão, certo? Aqui da região norte. Em algumas bacias são formadas, né, desde o Paleoproterozoico, como do Paleoproterozoico II, Arqueano e o Mesoarqueano. Mas é visível que a província geológica que envolve o Marajó, Amazonas e os Solimões, juntamente com o Acre, e o Alto Tapajós, visivelmente são as províncias, né, que tomam basicamente 45% de toda a estrutura geológica da região norte. Essa configuração dessas macroestruturas são classificações, né, para fins de estudos, para melhor nos entendermos, né, o relevo e as formas, as subformas de relevos. É importante nós destacarmos, né, que toda essa configuração tem a ver com os processos erosivos, que por sua vez tem estreita relação, né, com os ambientes climáticos, e que levou a toda essa classificação, certo? Então, como nós observamos nas aulas passadas, a geologia do lugar, ela é resposta direta da ação conjunta
dos geossistemas. Por isso, nós temos aqui uma formação sedimentar que está ligada a processos atmosféricos, como também a processos que envolvem a geosfera, tanto das dinâmicas internas e externas. E que por isso nós podemos também classificar através dessas classificações geológicas as zonas morfoclimáticas que envolvem o território brasileiro. Esse outro mapa aqui evidencia alguns projetos que foram desenvolvidos pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que envolveu o estudo detalhado de projetos de viabilidade econômica para fins de exploração das bacias sedimentares da região norte. Então, observe aqui um mapa com as principais avaliações e diagnósticos de minérios em diferentes projetos. Dentre eles, nós temos um dos grandes projetos que foram desenvolvidos. Isso aqui são projetos que foram desenvolvidos basicamente na década de 70. E nessa área aqui está o grande projeto chamado Projeto Carvão do Alto Solimões. Então, as formações que envolvem as estruturas geológicas antigas dessa região foram estudadas para fins de avaliação, de exploração, para exploração econômica. Então, essa bacia sedimentar aqui do Alto Solimões é rico em depósitos de carvão. Então, são formações litológicas relativamente mais antigas e foram produzidas pelos desgastes erosivos, deposição de restos de animais, plantas, e que ao longo do tempo foram sendo depositados, como nós estudamos em aulas passadas, num processo de movimento de massas, de formação de diferentes camadas estratigráficas, e foram sendo compactadas até formar uma grande estrutura sedimentar. Então, o projeto Carvão, entre os outros projetos, como o projeto Argila de Manaus, que também foi outro projeto bastante interessante do ponto de vista da exploração de minérios na região. Temos esse outro projeto aqui, famosíssimo, que foi o projeto Radan, que envolveu basicamente todo o território aqui da região norte, e os demais projetos que também participaram dessa grande prospecção geológica na década de 70. Esse mapa geológico, um dos mais recentes da região norte, nós podemos ver as grandes formações litoestratigráficas, que responde pela divisão de determinados grupos de sedimentos ou de formações sedimentares. Como nós podemos iniciar aqui a nossa análise observando no mapa as formações do Cenozoico. Nós vamos observar aqui basicamente formado pela formação em Sá, são deposições de arenito, ferruginoso, silício, argilito e subordinadas lentes e turfáceas. São composições estratigráficas que é possível de encontrar na maior porção aqui do território da região norte. No Cenozoico também nós podemos observar a formação dos Solimões. A formação dos Solimões é evidenciada na deposição do curso do rio. Nós podemos aqui ver todos os Solimões aqui sendo representado nessa imagem, até chegar à tríplice fronteira
Aqui temos a região do Alto Solimões, aqui a região do Médio Solimões e do Baixo Solimões. Então, a deposição de sedimentos caminhando, né, desde do Alto até o Baixo Solimões, observamos estruturas geológicas, né, como pelito, temos camadas de arenito, calcário, gipsita, lignito, tudo pela ação da hidrodinâmica aqui da formação dos solimões. Temos também a formação aqui altar do chão, basicamente inclui aqui a região de Manaus. Essa regiãozinha aqui, vamos voltar aqui para colocar em sequência nossa análise. Então, aqui a formação alter do chão, de formação na era mesozoica, ela tem aqui a confluência, né, entre os rios Negro e Solimões. Nós podemos observar a ocorrência de quartzo, arenito, pelito avermelhado, que são também depósitos em ambiente continental associados às canais fluviais. Então, temos aqui a deposição de sedimentos da maior bacia hidrográfica do planeta, né? Vocês estão observando aqui nesse mapa. E temos uma outra grande formação do Paleozoico, que é o grupo Alto Tapajós. Temos aqui a formação também, a ocorrência, né, de arenitos, ilíticos, temos também quartzos, arenitos, lititos, temos restritos conglomerados, que são aquelas formações a partir da sedimentação e compactação de rochas menores, né, de cascalho, de seixos, de matações. Então, são aspectos gerais que envolvem a geologia do estado do Amazonas que foram estudadas para fins de viabilidade econômica, né? Então, temos aqui deposições de sedimentos que envolvem toda aquela dinâmica de meteorização química, de erosão química, que vai desde aqueles processos de movimentos de massa provocado, né, pelo escoamento da água, e que isso vai, né, transformando e dando formações diferenciadas ao perfil do solo, né, no curso e nas margens, né, desses cursos fluviais. Então temos aí toda uma estrutura geológica que foi avaliada, né, como sendo uma das grandes jazidas de minério de todo o planeta, mas pela perspectiva, né, ambiental, a maioria desses depósitos sedimentares são, por lei, proibidos, né, de serem explorados economicamente. Vamos dar um zoom aqui. Vamos voltar aqui. Vamos dar um zoom aqui nessa formação. Deixa eu só mostrar qual a localização dessa imagem. Basicamente, essa imagem aqui que envolve, né, a região geológica de Manaus. Então, considerando essa região aqui, nós vamos dar um zoom. Pronto. Então, essa formação aqui, que envolve a formação alter do chão, você observa toda uma rede hidrográfica e toda uma dinâmica geológica, certo? Sendo formada pelo escoamento superficial e que envolve todos aqueles processos, como, por exemplo, de transporte de sedimentos, que nós vimos em suspensão, rolamento, saltação. Então, aqui existe, né, nessas formações, ou pode ser caracterizado também como um grande depósito de material detrítico,
e do dissolvimento que ocorre, né, a partir desses cursos, né, dos rios, tanto o rio Solimões como o rio Amazonas e o rio Negro. E também, né, temos os movimentos de massa, ou de sedimentos, o transporte de sedimentos também sendo potencializado por uma gigantesca rede, né, de pequenos rios, né, que nós chamamos de igarapé. Então, temos o relevo, que na maioria das vezes, nessas áreas, tende a ter muitos canais de drenagem, certo? Então, todos esses riozinhos pequenos, vocês podem ver aqui, esses igarapés, essa rede aqui, tende a ser canais de drenagem, tanto nas áreas de depressões, como também de elevações ao longo do curso do rio. Então eles vão drenando aqui o rio principal e depositando, né, ao longo dessas formações, desse relevo, sedimentos e potencializando, né, as diferentes camadas sedimentares que vão sendo configuradas ao longo, né, do curso desses pequenos rios. Então, a ação, né, desses pequenos rios, eles atuam mecanicamente, tanto no processo de alteração do solo, como também, né, das camadas sedimentares que vão sendo formadas ao longo, né, das eras geológicas, nós chamamos, né, ao longo, né, de milhares de anos. Então, as grandes estruturas do território envolvem, aqui na região norte, condições geológicas bastante específicas. Nós podemos analisar aqui esse mapa. Aqui existe uma classificação, certo? Esquemática, para nós entendermos a distribuição de cada formação ou camada estratigráfica no mapa, segundo essa tabela. Por exemplo, nós temos aqui a formação alta do chão, composto por um código, e esse código vai representar a indicação, certo, dessa formação, esse códigozinho aqui, K2AC, que vai classificar a região, por exemplo, geológica de Manaus, como sendo uma região formada a partir da era geológica do Mesozoico. Temos aqui o período em que essa formação foi desenvolvida ou foi construída. Temos aqui que ela está localizada, né, ou referenciada no período Cretáceo e Jurássico. Os éons, que são eras geológicas são eras geológicas mais aglutinadoras, temos que esse éon da formação alter do chão está classificado como Fanerozoico. Temos os períodos classificados, ou as subclassificações de períodos, que são os anos geológicos, né? Então, quando nós observamos essa formação, observamos que essa formação está aqui em 65 milhões de anos. Formação do alter do chão, dentro do período Jurássico, Cretáceo e Mesozoico. Quando nós observamos a bacia, né, do Amazonas, especificamente do estado do Amazonas,
as bacias que envolvem a deposição de sedimentos ou de camadas estratigráficas de sedimentos, ela é classificada segundo grupos. Esses grupos, basicamente formado por Javari, né, o grupo Javari, Tapajós, o Urupadi, o Curuá e o grupo Trombetas. Então, as camadas estratigráficas, as macrocamadas estratigráficas da bacia sedimentar, elas são classificadas nessas 4 grandes estruturas sedimentares. Chegamos aqui na ideia ou na proposta de compartimentação do cráton amazônico. Só revisando o que nós entendemos por cráton, cráton ou plataformas, são sinônimos, correspondem àqueles terrenos que são mais antigos e são arrasados por muitas fases de erosão. E são estruturas litológicas que são formadas a partir da dinâmica do interior da Terra. E no Brasil nós temos aqui a proposta de classificação do cráton amazônico ou da plataforma amazônica. Então, temos a área cratônica aqui do Amazonas, referenciado, né, em 3 modelos diferentes. O mais atualizado é esse aqui, a proposta de 2008, essa primeira proposta de 1979, e temos essa plataforma, esse cráton amazônico, aqui dividido em algumas compartimentações que envolve a Amazônia Central, certo? Rondônia. Temos aqui o cráton que envolve a região transamazônica, como também do Rio Negro. E enquanto estruturas geológicas, os crátons também podem ser considerados como porções diferenciadas que compõem toda a crosta aqui da região norte. Então temos algumas formações bastante peculiares, certo? Esse cráton amazônico, e que são responsáveis pela estrutura de suporte a todas as bacias sedimentares que envolvem toda a rede hidrográfica da região norte. Então, dentre a plataforma, o crátos da América do Sul, cujos terrenos são baixos, né, como no caso aqui da região norte, esses crátons eles vão ganhar altitude na medida em que nós vamos descendo o território, até a região sul. Temos diferentes depósitos, como vocês podem ver aqui, de rochas intrusivas, depósitos sedimentares residuais, que vão sustentar os relevos mais altos aqui da região. Então, são formações que envolvem o pré-cambriano médio e o pré-cambriano inferior, que são, né, depósitos sedimentares, foram formados num decurso aí de 4,5 bilhões de anos. Certo? Então, essas partes de plataformas, certo? Elas são classificações genéricas, certo? Que são estruturas complexas, mas de uma forma mais didática, elas foram modeladas segundo a classificação aí de Tassinari, de Cordani, de Santos, entre outros. Vamos voltar aqui. A geologia das áreas de risco do Amazonas. Como nós falamos em toda essa perspectiva, né, de estrutura geológica, de bacias sedimentares, de deposição de camadas
ao longo do curso dos rios. Nós temos, resumidamente, uma área de grande e intensa erosão, e que os movimentos de massa, devido a toda essa rede, né, composta pela bacia hidrográfica da região norte, especificamente do Amazonas, faz com que seja uma região de situação topográfica, né, de risco, em função, né, de toda essa dinâmica de transporte de sedimentos, tanto dos rios principais quanto dos rios intermediários e dos igarapés, que formam toda uma rede de drenagem nessa bacia sedimentar. Então, considerando a delimitação das áreas de risco nesse ambiente de intenso transporte e sedimentação, o Serviço Geológico do Brasil classificou, né, fez um trabalho incrível em todo o território nacional, do que nós chamamos, ou do que eles vão chamar, de ação emergencial para delimitação de áreas de alto e muito risco, envolvendo fenômenos como enchentes e movimentos de massa. Então, o que são, né, esse projeto ou essas classificações? Como é que foram feitas as análises para a classificação dessas áreas de risco? Então, a princípio, no local foram observadas as condições das construções, considerando o processo de expansão urbana ao longo dos rios e das cidades, certo? Situação topográfica, declividade do terreno, escoamento das águas pluviais e das águas servidas. Além do que? Dos processos desestabilizadores dos terrenos a quais essas construções são construídas, elas são levantadas, e a suscetibilidade ou possibilidade de inundação desses terrenos. Então, considerando todas essas variáveis, nós temos aí uma delimitação de áreas de risco através de enchentes e movimentos de massa. Eu volto aqui a esse gráfico que vai nos mostrar aqui e revisar a caracterização, né, de movimentos de massa segundo a perspectiva da força gravitacional, que é uma das forças que atua, né, no movimento de objetos, né, na superfície terrestre. Então, temos a relação entre a força gravitacional, nós chamamos a força gravitacional perpendicular, a força gravitacional tangencial, perpendicular, tangencial, e a força gravitacional. Então, considerando que quando a força perpendicular ela for maior que a força gravitacional, veremos movimentos de massa ocorrer, certo? Com mais frequência. Nós teremos a força, dependendo, né, do peso dessa massa deslocada pela força tangencial ou pela força perpendicular, quanto mais pesado for esse objeto, mais rápido ele será deslocado, tanto pela força perpendicular ou tangencial. Então, observa-se quando essa força gravitacional e a força tangencial assumem ou apresentam forças iguais, o movimento dessa massa é zero. Ou seja, em outras palavras, quando você constrói uma casa em um ambiente plano, sem nenhum declive,
menores vão ser as chances, né, desse terreno, dessa casa, né, sofrer movimentos de massa, certo? Mesma coisa, né, nós vamos observar nas áreas mais planas, como, por exemplo, Brasília, no Planalto Central, onde temos, né, uma estrutura geológica de planícies ou de planaltos, diferentemente, por exemplo, de áreas de altitude, como favelas, onde você constrói casas e morros, e os declives, considerando a força gravitacional perpendicular, quando ela atinge uma força tangencial maior do que a força G, esse movimento, né, seja uma casa, seja um prédio, seja um galpão, ele vai sofrer com os movimentos de massas recorrentes. Trazemos aqui também, novamente, a perspectiva situacional de como esses movimentos podem acontecer. Estudamos nas aulas passadas, na disciplina, né, de transporte e movimentos de massa. Então, quanto menos inclinada, certo? Menos risco, né, dessa estrutura, dessa edificação se mover. Então, temos aqui uma progressão em graus desses declives, mostrando quanto mais plana for esse terreno, melhor, né, ou mais seguro será essa construção. Então, de uma situação mais, vamos colocar aqui, em termos de risco, o risco dessa construção em relação a essa é maior. Certo? Temos uma área de risco médio, onde temos construções na base, aqui representa um terreno em declive, e esse terreno, quando ocorre, né, os fenômenos como chuvas torrenciais sobre essa estrutura, que muitas vezes está sem, como vocês podem ver aqui, está sofrendo um processo de desmatamento, então o solo fica encharcado, esses movimentos de massa começam a ser mais frequentes, e todas essas construções aqui estão comprometidas, considerando o esquema em que, certo? Essas construções aqui, elas estão na base de um declive maior. Está vendo aqui? Um declive maior. Então, os movimentos de massa, as próximas chuvas torrenciais, provocarão, né, novos desmoronamentos ou deslizamentos de terra sobre essas construções. Então, o esquema para observar, né, a dinâmica do movimento das massas é segundo a inclinação ou declive desse terreno. Observamos aqui uma sondagem ou mapa de situação do relevo ao longo do rio Solimões. Então, aqui é um mapa estratigráfico, estrutural aqui do rio Solimões, ao longo, né, do rio Solimões. Então, em cada porção aqui, nós temos uma área de ocorrência de formações sedimentares, certo? Observe aqui a composição sedimentar
de cada um desses terrenos. Então, A e B, certo? Considere essa estrutura aqui, essa situação. Então, temos algumas formações geológicas sedimentares que envolvem, por exemplo, o período do Terciário Cretáceo. Vamos colocar aqui. Do Terciário Cretáceo. A formação Solimões. Então, onde podemos encontrar, né, essa formação? Temos aqui TS, TS, TS. Então, a formação do Alto Solimões, essa região, observe que existe um declive bem acentuado, certo? Do ponto A para o ponto B. Rio Jutaí, Rio Juruá, aqui. E esse declive, né, por exemplo, uma construção, uma região urbana ao longo desses rios, ou desse declive, eles vão poder, né, ser referenciados como também áreas de risco, considerando toda a perspectiva de movimentos de massas provocados pela ação hidrográfica do Rio Solimões. Como, por exemplo, ocorreu, né, o desmoronamento lá em São Paulo de Olivença de um bairro inteiro, às margens, né, do Rio Solimões. Vamos observar essa imagem aqui. Considerando os movimentos de massa, esse mapa vai mostrar 5 áreas aqui de risco na cidade de Tabatinga. Temos aqui a primeira área, segunda, terceira, quarta, quinta. Todas essas áreas aqui, às margens do Rio Solimões. Então, o rio, considerando o curso, né, do rio, nós temos toda a frente dessa comunidade aqui, chamada Belém dos Solimões, essa comunidade aqui, sendo caracterizada como uma das áreas de risco e sofrendo o que nós chamamos aqui de deslizamento de terras caídas. O deslizamento de tipo de terras caídas. Então, a margem em forma aqui, vocês estão vendo, ela, em forma de barranco, ela desliza constantemente, certo? Observem aqui essas imagens aqui, elas estão sempre deslizando e provocando a queda de moradias ao longo, né, de toda essa margem aqui da cidade. Então, as causas desse fenômeno de terras caídas são basicamente por razões naturais, que envolve a intensa dinâmica fluvial dos rios da Amazônia. Então, a velocidade da água, ela vai, e dos rios, ela vai movimentar uma carga gigantesca de sedimentos. E esses sedimentos carregados, eles vão causar uma espécie de atrito aqui e erosão nessas margens. No momento em que o rio está mais cheio, certo? Essa dinâmica, ela se intensifica. Ela vai se intensificar. Então, essas margens aqui,
elas vão sendo erodidas pelo transporte desses sedimentos. E durante a vazão e a lenta, né, variação vertical do rio, esses barrancos também eles são erodidos e ocasionando, né, a desagregação das margens e, por consequente, provocando esses deslizamentos. Então, dentro do grau de classificação, né, nós temos aqui essas imagens. Temos essa outra imagem aqui de Pixuna também. É um fenômeno bastante recorrente nas cidades ao longo do Alto Solimões. Esse aqui é outra imagem aqui de área de risco na cidade de Pixuna. Só dentro desse perímetro aqui existe 72 casas ou 72 imóveis, né, em áreas de risco. Esse outro aqui é em Coari. Observamos também áreas de risco. Nessa área aqui nós temos um total aqui de 36 casas que estão nessa área delimitada, né, como área de risco. Temos aqui o sentido do fluxo da água. Vocês podem ver o sentido do fluxo da água. E aqui existe, né, uma corredeira, né, quando nós temos aqui as chuvas intensas. Os planos municipais são planos para reduzir essas áreas de risco, envolve desde o reconhecimento geológico desses processos, desde o reconhecimento como um mapeamento dessas áreas, estimativas de custos, né, para desenvolvimento de obras urbanas que alterem, né, a localização dessas casas, como áreas habitacionais mais afastadas das margens dos rios, estabelecimento de escala de prioridades, considerando, né, o financiamento público para retirada dessas casas às margens do Rio Solimões, o levantamento de fontes e recursos para executar obras, né, de readequação dessas comunidades. Temos aqui alguns parâmetros, certo, para mapeamento dessas áreas de risco, que envolve desde o cadastramento, zoneamento e a setorização final. Então, são feitas alguns estudos de campo, a princípio, né, para compreender e caracterizar o estudo dessas áreas de risco. E nesses estudos de campo, eles analisam, no caso nesse zoneamento, a declividade, a tipologia dessas áreas, a composição, né, ou a posição dessas áreas ocupadas em relação à costa, à encosta do rio, quantidade da ocupação, no que diz respeito ao quantitativo de residências que estão nessas áreas delimitadas, também fazendo uma caracterização dos materiais o que são construídas essas habitações, seja de madeira, misto ou alvenaria, e que, por fim, é feito o que nós chamamos de setorização final, que a partir dessas fichas de campo, há um registro, né, dessas informações e
essas informações geradas a partir de dados de campo, desse zoneamento, nós temos aqui alguns produtos interessantes, como croquis, plantas topográficas, mapas, que localizam em um catálogo, né, geral, ruas, certo? As áreas também são caracterizadas ou setorizadas pelo uso de fotos aéreas, chamada aerofotogrametria, imagens de satélites, muitas delas utilizadas pelo Google Earth, e também são feitos, né, estudos topográficos, né, com o uso de alguns recursos, por exemplo, como o helicóptero, em áreas que são mais de difícil acesso. E todos esses instrumentos fazem parte, né, do que nós chamamos de zoneamento, cadastramento dessas áreas de risco. Então, como nós vimos aqui, esse cadastramento aqui tem toda essas ferramentas que são utilizadas para desenvolver, né, de forma mais precisa as potenciais regiões de áreas de risco dentro da cidade ou na periferia da cidade. E, a partir desse zoneamento, desse cadastramento, também é gerado um índice, ou que nós chamamos um grau de probabilidade de ocorrência, né, de desmoronamento. Então, temos aqui alguns índices que classifica, né, essas áreas de risco, seja risco baixo, risco médio, alto ou muito alto. Então, por exemplo, quando nós temos um risco baixo, o zoneamento e o cadastramento ele vai apresentar um laudo mostrando que não se foi observado sinais de feição e evidências de estabilidade nesse terreno, nesse solo. Também, para ser considerado de baixo risco, essa área não deve apresentar processo de instabilização de encostas nas margens de drenagens de rios ou de garapés. E, na maioria das vezes, as condições existentes elas são mantidas sem muita alteração, né, no período chuvoso. No caso da área R4, né, a classificação de área de muito risco, temos aqui uma dinâmica bastante intensa dos condicionantes geológicos e geotécnicos para a classificação dessas áreas de risco. Por exemplo, são observados sinais e feições de instabilidade, por exemplo, abatimento em taludes, trincas em moradias, muros ou em muros de contenção. Quando é observado os movimentos de massas, encostas, evidências como postes inclinados, cicatrizes de escorregamento são registrados, certo? Temos também a caracterização do R4, quando se observa a instabilidade, o avanço, por exemplo, de margens sendo erodidas mediante o processo hidrodinâmico do curso do rio. E, nessa perspectiva, nós temos a evolução de um processo que está em estágio de desenvolvimento avançado. Por isso, nós temos, segundo a Defesa Civil, né, de um município,
e das secretarias de obras e de infraestrutura, a necessidade de desenvolvimento de projetos habitacionais e de retirada desses imóveis, dessas áreas de muito risco. Aqui nós temos um mapa que evidencia uma outra paisagem, demonstra o fenômeno das terras caídas. Esse setor aqui, vocês podem ver, está evidenciando, nós chamamos de Comara. Acho que muitos de vocês já foram apreciar o pôr do sol nessa região, que é as margens do rio Solimões. Aqui está a comunidade Umariaçu. Então, temos a presença de feições erodidas nessa região aqui, certo? 1, 2, 4, 3, 5. Temos aqui as imagens ampliadas de cada uma dessas feições. Então temos feições ativas como trincas, rachaduras, degraus de abatimento do solo e ocorrências de deslizamentos que estão causando prejuízos, né, materiais nessa região. Então temos uma rua chamada aqui São Sebastião, que dá acesso aqui a essa comunidade. Aqui é o aeroporto. E aqui é essa rua, São Sebastião, que está dando acesso a essa região aqui do Mariaçu. Então é observado, né, a intensa dinâmica fluvial nessa direção. E os sedimentos estão provocando a erosão aqui das margens dessa região aqui em vermelho. A velocidade do atrito das margens do rio Solimões, dessa cidade, chamada Tabatinga, é classificado, né, como risco R3, ou seja, risco alto. Certo? Então, as sugestões, elas são as diversas, né? Temos aqui desde a remoção desses imóveis, a instalação de equipamentos urbanos, né, para conter mais esse processo erosivo, né, instalando aqui sistemas de drenagens dessas regiões. Então, aqui são as classificações da área de risco. E, por último, nós vamos assistir esse vídeo que mostra, né, a importância da mata ciliar, né, na proteção das margens dos rios. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível, retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos.